Bom dia, turminha! Como vocês estão? Me contem, como é que foi o final de semana de vocês? Deu tudo certo? Vocês brincaram bastante? Ai, que legal! Porque hoje é segunda-feira, dia 24 de maio, e nós vamos começar a nossa semana com as aulas de língua portuguesa, artes e matemática. Em língua portuguesa, nós vamos fazer interpretação de texto. Então, nós vamos pegar o texto da Águia e da Raposa e nós vamos responder algumas perguntinhas. Na parte de artes, nós vamos avaliar uma música. Então, a música, ela tem umas interpretações que a gente vai fazer junto para responder algumas perguntas. E em matemática, voltamos para a parte de tabelas. Então, todo mundo pega o bloco de atividades que nós já vamos começar. Galerinha, todo mundo está com o texto em mãos? Então, vamos começar pelo texto de língua portuguesa. O texto a seguir, ele fala sobre uma história de uma águia e de uma raposa. Vocês conseguem ver a imagem da águia e da raposa? Então, essa é uma história de amizades, entre aspas, que podem ser perigosas. Então, vamos começar pela leitura. A águia e a raposa. Uma águia e uma raposa ficaram amigas e decidiram morar perto uma da outra, supondo que dessa forma fortaleceriam a amizade. A águia voou sobre uma árvore muito alta e lá fez seu ninho. A raposa foi para uma moita ao pé da árvore e lá deu cria. Mas um dia, a águia sentiu falta de alimento e saiu em busca de caça. Como não encontrou, precipitou-se então sobre a moita, arrebatou um filhote da raposa e o deu como alimento para os seus filhotes. Quando a raposa voltou, percebeu o que havia acontecido e ficou muito triste. Mas ficou ainda mais triste com a impossibilidade de se vingar da águia, pois não podia perseguir um animal que voava. A raposa foi embora com seus outros filhotes e ficou de longe, apenas maldizendo sua inimiga. Um dia, porém, alguns pastores mataram uma cabra para assar. A águia, muito ladina, voou rápido e arrebatou as carnes que estavam em fogo, levando-as para a árvore onde estavam seus filhotes. Soprava um vento muito forte, e como a carne tinha um pedaço de brasa, incendiou um galho seco dessa árvore. Os filhotes da águia, incapazes de voar, caíram no chão. A raposa e seus filhotes correram e os devoraram. Moral: aqueles que com ferro ferem, com ferro serão feridos. Então, pessoal, com base nesse texto que acabamos de ler, vocês vão responder algumas questões. A primeira pergunta: qual é o título do texto? Então, o título do texto, vocês sabem que é sempre aquele início do texto, né? Aquela parte em destaque. Vocês vão então responder qual é o título do texto. Segunda questão: quantos parágrafos há no texto? Então, nessa parte, vocês vão contar quantos parágrafos tem no texto e vão responder a segunda pergunta. A terceira: quais são os personagens principais da história? Essa tá baba, né, galera? Essa tá até no título do texto. Então, vocês vão colocar os nomes dos personagens principais da história. A questão número 4 pergunta: o que levou a águia e a raposa a morarem perto? Novamente lendo o texto, vocês vão dizer o que foi o motivo que levou a águia e a raposa a morarem perto. Qual foi a razão principal que levaram esses dois seres distintos a estarem perto um do outro? Vocês sabem que a águia é um animal aéreo e a raposa é um animal terrestre. Então, no texto está a resposta, o que levou elas a morarem uma perto da outra. Na questão 5, está pedindo: explique com suas palavras a moral da história. Essa questão, galerinha, pede para vocês, depois de lerem todo o texto, fazerem uma análise. Qual é a moral da história para vocês? Tem um motivo em particular que até é citado no final do texto, que explica a moral dessa história. Mas vocês vão responder com a palavra de vocês qual é a moral dessa história. Então, baseado no texto da Águia e da Raposa, vocês vão dizer o que é a moral dessa história. A questão 6. Aqui nós temos as frases, né?
Por exemplo, os alunos, espaço, bola após a aula. E nós temos verbo. Participam, receberão, ganhar, jogaram. Vocês vão completar as frases com os verbos que estão separados. São 4 frases e 4 verbos. Vocês vão completar essas frases com os verbos que se encaixam nos espaços. Então, por exemplo, a primeira frase: os alunos, espaço, bola após a aula. Qual é o verbo que encaixa nessa frase? Os alunos participam bola após a aula? Os alunos receberão bola após a aula? Os alunos ganhar bola após a aula? Ou os alunos jogaram bola após a aula? Então, cada um dos verbos ele encaixa em uma das frases. Então, vocês vão ler as frases e vão utilizar os verbos para completar elas, tá bom? Na parte de artes, nós temos uma canção. Então vamos lá, eu vou ler a canção com vocês para vocês responderem as questões. Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez, a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando para outra quem dava mais felicidade. Para a gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade, para a gente ser feliz. Tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Toquinho. Então, essa é uma música com o título Era uma Vez. Com base nessa música, galerinha, vocês vão responder as questões de artes. Então, a primeira questão pergunta: qual é a receita para a felicidade que o compositor relata na canção? Vocês vão marcar a alternativa correta. Nós temos 4 alternativas, né? A letra A letra B está em branco, então tem a A, a C, a D e a E. A letra A, ele fala que para sermos felizes, temos que cultivar as amizades verdadeiras, mergulhar na fantasia e sermos livres. A letra C ele fala que para sermos felizes, não temos que cultivar as amizades verdadeiras, mas temos que mergulhar na fantasia e sermos livres. A letra D, ele fala que para sermos felizes, temos que morar em um lugarzinho no meio do nada com sabor de chocolate. E a letra E, ele fala que para sermos felizes, temos que morar em um lugarzinho no meio do nada com cheiro de terra molhada. Para vocês, com base nessa música que a gente acabou de discutir, qual para vocês é essa receita para a felicidade? Aí vocês vão marcar a alternativa correta. A número 2 pede para descrever como é o lugarzinho no meio do nada. Como as pessoas viviam lá de acordo com a música. Então, de acordo com essa interpretação da música, vocês vão responder: como é esse lugarzinho no meio do nada? Como é que as pessoas viviam lá de acordo com a música? Então, novamente, é uma interpretação do texto. Agora, na parte de matemática, aqui é mais uma daquelas questões de interpretação de tabela, correto? Nós temos as linhas que vão de 1 a 6 e as colunas que vão de A a G. No centro da imagem tem um X, correto? Então, vamos lá. O barco na figura ao lado está localizado na posição X. Marque a posição correta. O X, pessoal, onde que ele está? Qual é a linha que o X está? E qual a coluna que o X está? Então, nós temos as opções D4, D5, E4 e E5. Vocês vão marcar a alternativa que representa a posição X de acordo com a tabela. E na segunda questão, na malha quadriculada, nós temos algumas figuras nas linhas que vão de A a D e na coluna que vai de 1 a 4. A maçã, ele está na posição, certo? Então, aqui do lado, a gente tem as localizações. O lápis, ele está na posição, ele está na linha B e na coluna 2. Então, a localização dele é 2B. A maçã, qual é a linha que está a maçã? Qual é a coluna que está a maçã? E o caderno? Qual é a linha que está o caderno e a coluna que está o caderno? E os sapatos? Qual é a linha que estão os sapatos e qual a coluna que estão os sapatos? Aí a questão é a seguinte: na malha quadriculada, temos 4 objetos: uma maçã, um lápis, um par de sapatos e um livro, para que possamos localizar juntos.
Para que isso aconteça, você terá que escrever o número da coluna e a letra da linha em que está o objeto, como demonstrado no exemplo do lápis. O lápis está na coluna 2, linha B, certo? Então vamos voltar aqui na imagem. O lápis ele está na coluna 2 e na linha B. Ou seja, 2B. Então, com base nessa imagem, vocês vão responder: em qual coluna e linha está a maçã? Em qual coluna e linha estão os pares de sapato? Em qual coluna e linha estão o livro? Então, ali tem um espacinho para vocês preencherem tanto na imagem quanto na frente de cada linha, tá bom? A questão 3. Observe a malha quadriculada e responda: qual a localização do urso? Então, aqui nessa malha quadriculada, a gente tem alguns objetos. Temos um carro, um urso, uma bola e uma boneca. Novamente, a gente divide essa malha quadriculada em linhas, que vão de 1 a 4, e colunas, que vão de A a D. A boneca, ela está na linha 4 e na coluna A. Então, a posição dela é A4. O carro está na linha 2 e na coluna B. Então, a posição dele é B2. A bola está na linha 3 e na coluna D. Então, a posição dela é o D3. E agora vocês vão me responder: qual é a posição do urso? Vocês vão ver as linhas e as colunas. Então, galerinha, com base nessas atividades, vocês vão responder, tirar foto e postar no grupo, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, eu estou aqui para ajudá-los. Um bom dia e boas atividades!